Bom dia, irmãos. Hoje é devocional no capítulo 8 do livro de Ezequiel. É um capítulo um pouco triste porque nele Deus leva o profeta a caminhar pelo interior do templo de Jerusalém e nessa visão, em visões, né? E nessas visões o profeta, Deus mostra para o profeta o nível de difamação, de profanação que estava acontecendo naquele lugar, né? E isso vem até a corroborar aquilo que Deus estava prestes a realizar e que já vinha anunciando por meio do próprio profeta Ezequiel, que seria o cativeiro babilônico, né? E a destruição total de Jerusalém. E aí a gente começa a perceber, né, como que pode um povo chegar a esse ponto, né, de cegueira espiritual que impedia eles de se arrependerem dos seus próprios atos, né? Porque nenhum profeta foi feliz na sua. A gente já viveu com Deus, apesar de a gente às vezes viver em meio a pessoas que amam a Deus e que falam sobre Deus, a gente pode estar tão cego, com sentidos tão prejudicados, que a gente pode não ouvir realmente a voz do Senhor, mesmo em meio a esse ambiente, né? Onde a gente consiga de fato ouvir a palavra do Senhor. E aí, o que pode nos levar a nos afastarmos da presença do Senhor? Eu listei aqui 3 perigos e o que eu gostaria de dividir com os irmãos. O primeiro deles seria o de darmos abertura ou de sermos receptivos àquilo que não vem do Senhor em nossas vidas, né? A gente precisa, como crentes, crer na palavra de Deus como verdade absoluta, como uma palavra inerrante, ou seja, que não erra, que é verdadeira de ponta a ponta, que é literal, ou seja, que é descrita de fatos reais, não de histórias, de lendas ou mitos, né? Mas de palavras verdadeiras da parte do Senhor, porque a Bíblia, irmãos, é a nossa base de fé, é o nosso livro de regras de conduta, né? É a nossa base para a nossa moralidade, né? Então, se a gente começa a relativizar o texto da Bíblia, a gente, a gente fica sem base, né? Sobre a qual se apoiar para desenvolvimento da nossa fé, para estabelecimento desses princípios e valores. E isso é um risco muito grande. A gente precisa realmente ter em mente a Bíblia, ter no coração que a Bíblia é uma verdade absoluta, Deus é uma verdade absoluta, e não relativa. Até chegar ao ponto da gente se convencer de que elas são boas e aceitáveis. Outro risco é a gente relaxar na comunhão com o Senhor. Porque se a gente passa tempo com Deus, a gente passa tempo na palavra de Deus, orando ao Senhor, a gente vai se conformar, vai tomar a forma de Deus e da sua palavra. Se a gente passa tempo com outras coisas, se esquece de Deus, a gente vai tomar a forma daquilo com o qual a gente tem convivido. Se não for Deus, o que será, né, irmãos? Então a gente precisa ter realmente o estar na presença de Deus, zelar por estarmos realmente buscando ao Senhor, para que a gente
tenha uma visão de mundo, uma visão acerca de nós mesmos, do nosso propósito, da nossa razão de existir, alinhados a Deus, alinhados à palavra de Deus. E o último risco seria a gente se importar demais com o que os outros pensam sobre nós. A gente não pode ceder às pressões sociais, a gente tem que sempre agir com muito amor, com muito respeito às pessoas, porque é isso que Deus manda a gente fazer, cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros, mas sempre mantendo firme a nossa convicção de fé em Deus e na sua palavra, que ela é inerrante. Então, irmãos, a gente precisa realmente focar em Deus. Vale a pena a gente estar firme na presença do Senhor. A Bíblia fala que nós seremos recompensados. A gente já tem um presente maior que a gente poderia receber, que é a vida eterna. E a gente ainda vai viver muitos frutos daquilo que a gente vai colher, semear aqui nessa terra. Então, que a gente verdadeiramente se mantenha firme na presença do Senhor. Então, irmãos, isso é só uma breve reflexão sobre algumas questões também que fazem parte da nossa rotina no dia a dia, principalmente nos tempos que a gente tem vivido. E a gente precisa realmente buscar ao Senhor, pedindo a Ele força, firmeza, convicção, pedindo a Ele que abra os nossos olhos para aquilo que vem se levantado contra a sua palavra, contra a sua própria pessoa, para que a gente possa, com muito amor, com muito respeito, com muito temor, conseguir continuar seguindo os nossos passos de forma a agradar a Deus e impactando pessoas também com um bom testemunho acerca de Jesus Cristo por meio das nossas próprias vidas. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Tenham todos um ótimo sábado.